Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja com você. Que a partir deste momento vai começar a realizar o seu curso de especialização em Teologia Protestante. Sou o professor Rogério de Souza e aqui estou para te servir com aquilo que eu recebi do Senhor. É uma missão de todo teólogo de fronteira, colocar à disposição da Igreja de Deus tudo aquilo que recebeu gratuitamente da parte do Senhor. Esteja orando, porque creio que este curso de especialização em Teologia Protestante será muito importante para a sua formação teológica e, maiormente, para a tua formação espiritual. Esta é a primeira aula. Irei falar com vocês sobre os primórdios da teologia protestante. Antes de chegarmos em Lutero, Ulrico Zwingli, João Calvino e os demais reformadores, existem os primórdios. O chão foi preparado, o cenário foi preparado, o pensamento foi preparado. Lutero absorveu uma vasta cultura medievalista católica, assim como Ulrico Zwingli, assim como João Calvino e os demais reformadores. É muito comum nós pensarmos o protestantismo a partir de Lutero, mas precisamos retornar um pouco no aspecto histórico, cultural, religioso, filosófico e político da época. O protestantismo, ele marca o fim da Idade Média. Assim é chamado Idade Média por consenso dos historiadores, mas assim os iluministas, porque os iluministas eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Esses iluministas eles vão surgir muito lá na frente e eles têm condições de fazer uma revisão histórica daqui para trás. E por isso eles batizaram a Idade Média como Idade das Trevas. Um tempo que, de acordo com eles, não aconteceu nenhuma produção cultural realmente importante para os ilustrados. Hoje sabemos que chamar a Idade Média de Idade das Trevas é inexato, porque durante 1000 anos houve uma vasta produção cultural, teológica, filosófica e científica na sociedade europeia, aonde foi batizado de Idade Média. Hoje nós sabemos disso, mas os iluministas ignoravam isso e, comparando o tempo em que eles chamavam de a Era da Razão, a Idade da Razão, com a Idade das Trevas, e por isso é chamado de iluminismo, haja luz, ilustração, e comparando o iluminismo com o tempo anterior, com a Idade Média, com a Idade das Trevas, realmente pensavam eles que o povo estava imerso em superstições, imerso em corrupção e imerso numa retroação histórico-científica profunda. E isto não coincide mais com as revelações que nós temos no tempo de hoje. A Idade Média se constituiu em um momento de alta produção intelectual, histórica, política, filosófica e outras áreas também. Contudo, quando chegou lá no finalzinho desse período batizado como Idade Média, a Europa estava toda convulsionada. Haviam guerras declaradas entre os reinos, graves inimizades, e o catolicismo, que teve o seu início lá por volta do ano 325, 350, 400 e finalmente no ano 500, o catolicismo não suportava mais as pressões que o mundo estava impondo sobre ele. Mesmo porque o catolicismo, com 1000 anos de existência, estava desgastado. Desde o ano 500 até o 1500, o catolicismo não suportava mais. Afinal de contas, tornou-se uma religião predominante e hegemônica. Muita corrupção,
marcou o final da Idade Média para início do que os historiadores chamam de Idade Moderna, com o surgimento do racionalismo. A Igreja Católica não suportava mais as pressões que a sociedade civil impunha sobre ela, mesmo porque ela queria manter a hegemonia espiritual e a hegemonia econômica e a hegemonia política e a hegemonia científica. Ela tentava amarrar tudo por força da autoridade papal. E o papado havia entrado em um declínio moral e espiritual gigantesco. No final da Idade Média, os papas estavam concorrendo ao trono de São Pedro. Chegaram a haver 3 papas que eram simultâneos, isto aí, na disputa de poder. Eles não tinham condições de agir espiritualmente sobre o mundo e ainda politicamente dentro da igreja e ainda mais administrativamente, porque era o catolicismo quem estabelecia as autoridades civis, como príncipes e reis. É o final da Idade Média. A igreja não está dando conta. A corrupção está tomando conta. Em contrapartida, os países que haviam naquela época, as nações, elas eram monarquias. E essas monarquias nacionais queriam mais poder, queriam mais autoridade, queriam mais autonomia. Enquanto estivessem atrelados ao catolicismo romano e ao papado, isto não seria possível. Até que a França começou a formar um forte corpo sacerdotal e político dentro da Igreja Católica. O rei da França, tomando ocasião desta fortaleza que ele tinha dentro da Igreja Romana, ele acabou sequestrando o poder hegemônico da Igreja Católica para as mãos dele. E começou a estabelecer quem seriam os papas. Papas autorizados pela França. Papas que representassem os interesses políticos e econômicos e bélicos da França. Isso causou ciúmes em outros países, como a Alemanha e a Inglaterra. Isso também enfraqueceu a Itália, Roma. A Idade Média, marcada por muita corrupção. Por muita corrupção. Corrupção na igreja, corrupção na política, corrupção na ciência, corrupção na sociedade. Haviam ordens mendicantes para todos os lados e as casas de esmolas. O que faziam as casas de esmolas? Elas recebiam os donativos e vendiam em torno dos donativos missas, rezas, intercessões, orações e indulgências. Porque a Igreja Católica da Idade Média, ela se apresentou como sendo uma ordem de salvação. Desde os tempos da antiguidade, um bispo chamado Cipriano havia dito: quem não tiver a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai. Este Cipriano, conhecido na Igreja Católica como São Cipriano, também dizia: não existe salvação fora da igreja. Com isto, o catolicismo se tornou uma ordem de salvação. Dizia claramente, na boca de cada frade, cada padre, cada sacerdote, cada coroinha, cada beato, dizia boca a boca: quem não for filho da igreja não tem salvação. E com isto, a Igreja Católica, ela mantinha o monopólio da salvação dos homens. Era uma ordem de salvação. O catolicismo medieval ensinava, primeiro, que se você não nasceu cristão, não está salvo. Segundo, se você não se tornou cristão ao longo da vida, não está salvo. Terceiro, se você nasceu dentro de uma família cristã, precisa receber os sacramentos, começando com o sacramento do batismo. Com o passar dos anos, eles desenvolveram a doutrina sacramentalista, onde a Igreja Católica, como donatária da salvação,
tendo o monopólio da salvação, o que faria a Igreja Católica? Ela administraria os sacramentos salvíficos, soterológicos, que os cristãos orientais chamavam de mistérios. Com isso, se você não nasceu cristão, precisa tornar-se cristão para ser salvo. Não se tornou cristão, nunca será salvo. Irá diretamente para a perdição. Eles falavam que a criança precisava receber o sacramento do batismo, porque o batismo salvava. Para manter essas crianças cristãs dentro da Igreja Católica, quando elas ganhavam a idade do entendimento, elas seriam catequizadas. E no catecismo aprenderiam sobre os mandamentos de Deus e os mandamentos da Igreja, até receberem a primeira comunhão. Para receberem a primeira comunhão, tinham que receber o segundo sacramento, que era o sacramento da crisma. A crisma é o momento em que a criança recebia o Espírito Santo. E daí por diante, um católico deveria permanecer a vida inteira dentro da igreja, submissa a tudo aquilo que os sacerdotes ensinavam, e desta maneira poderem alcançar a sua salvação. Tinham que se confessar, tinham que participar do sacramento da Eucaristia. Também precisavam pagar as penitências. Depois decidiam, ou iam para o casamento, que era um sacramento, ou iam para o sacerdócio. Não havia alternativa. É um sistema todo salvífico, sacramentalista, que vai mercantilizando com as almas dos homens e com a salvação. Todo esse sistema sacramentalista, ele tinha sua fundamentação filosófica, tomando por base a escolástica. O que é a escolástica? É um movimento teológico-filosófico dentro da Igreja Católica, onde os eruditos, os sábios, os estudiosos, os cientistas da religião cristã tomavam por base aquilo que os pais da Igreja haviam ensinado, com alguma fundamentação nas Escrituras, e uniam razão, lógica com o extrato da fé. Pegavam esses dois substratos e começavam a trabalhar a sacramentalização da vida. O que diziam esses escolásticos? Que o sacramento ele era uma ordenança de Deus. Deveria haver um sacerdote, deveria haver um elemento físico e uma palavra espiritual. O sacerdote, tomando o elemento físico, pronuncia a palavra espiritual ou a fórmula, e assim surge o sacramento com poderes salvíficos, de tal maneira que uma pessoa, dentro do catolicismo medieval, se via subjugado ao sacerdote, porque só o sacerdote estava autorizado a ministrar um sacramento de salvação, receber as confissões, impor qual fosse a penitência, ministrar o casamento ou ordenar para o sacerdócio. Passando a vida inteira dentro do catolicismo, chegando à última hora, a pessoa precisava do sacramento da extrema unção. No leito de morte, chamava o sacerdote, fazia sua última confissão e o sacerdote ministrava uma penitência para que assim ele pudesse passar para o outro mundo de uma maneira mais suavizada. Do lado de cá, as pessoas tinham que dar continuidade ao processo de salvação daquele que partiu para o outro lado. Aí vem a intercessão pelos mortos, com rezas, peregrinações, votos e indulgências. Eram encomendadas missas e na missa citado o nome do morto, e a missa era oferecida como um sacrifício em favor do morto que havia partido para o purgatório. O purgatório é uma doutrina católica. A intercessão pelos mortos é uma doutrina católica. O sacramentalismo é uma doutrina católica. É assim que vai surgir o protestantismo nesse ambiente, tendo que enfrentar este catolicismo. Eu não estou falando de algo localizado. Não é um catolicismo que tem aqui e acolá.
porque a palavra catolicismo significa justamente isso: universalidade, universal, mundialismo. Catolicismo é a presença da igreja no mundo inteiro, tomando conta do mundo. Aquele que é católico profissionalmente, aquele que é católico professalmente, aquele que é católico religiosamente, é aquele que participa da fé universal, que está em todos os cristãos. Agora, como fortalecer o papado, sendo que o mundo é tão grande? Para fortalecer o papado, foi necessário que eles burlassem, inventassem, inventivassem a sucessão apostólica, dizendo que Pedro foi o primeiro Papa de Roma, depois passou para Clemente, e assim sucessivamente. Só era autorizado Papa aquele que, de Roma para o mundo, coordenasse a vida espiritual do mundo cristão. Tudo isso começou ali, perto dos pais da igreja: Inácio de Antioquia, São Policarpo, São Justino, São Irineu, os pais da igreja, São Cipriano, Orígenes, Clemente. Começou lá atrás, no século II, século III, século IV, até que chegou o momento em que Constantino, imperador de Roma, concedeu a paz romana para o cristianismo, estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, fortaleceu o bispo de Roma e, consequentemente, enfraqueceu os demais bispos cristãos das outras cidades. O fortalecimento do papado, ele evoluiu por 1000 anos, mas na Idade Média já não havia mais Constantino, já não havia mais unanimidade. Os papas estavam corrompidos no poder. A última coisa que eles se preocupavam era com a salvação das almas. Na verdade, esta ordem de salvação, que era o catolicismo, se tornou uma ordem de expropriação dos bens. Para vocês terem uma ideia, havia uma ordem de cavaleiros chamado de templários. Esses cavaleiros, devido às suas muitas invectivas, se tornaram proprietários de gigantescas faixas de terra e compraram muitos títulos de nobreza. Eram ricos, os templários eram ricos. A Igreja Católica lançou um olhar sobre eles e, depois que eles já não tinham mais nenhuma serventia para o catolicismo, foi feita uma engendragem contra eles para acusá-los de heresia. Acusando-os de heresias, foram presos, mortos, banidos, expropriados, e todas as suas propriedades vieram para as mãos do Papa. E assim o catolicismo se tornou não uma religião de salvação, não uma ordem de salvação, mas sim uma manipuladora das riquezas nacionais. Expropriava as pessoas. Muita gente, sob acusação de heresia, perdeu a vida e as propriedades, os títulos e a nobreza. Isso enraivecia os príncipes. Isso enraivecia os reis, os quais se viam subjugados à corrupção moral e espiritual dos papas. Por isso, quando surgia um ou outro que contrariava aquilo que a Igreja Católica estava ensinando, os príncipes nacionais e os reis protegiam esta pessoa, como foi o caso de John Wycliffe. John Wycliffe, ele é chamado de a estrela da reforma. E podemos dizer que existem dois pensadores que influenciaram o protestantismo, que é o tema da nossa lição. Dois pensadores importantes. Um deles é citado aqui por Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele é um perseguidor do pensamento cristão. Mas existe uma honestidade na crítica que ele faz. E é por isso que ele está fazendo parte desse nosso curso de especialização em protestantismo. Eu quero justamente usar os argumentos do Bertrand Russell para mostrar a vocês como que a turma de fora enxerga esse comportamentalismo cristão que muitas vezes está falsificado sob uma capa de religião. Ele fala que teve um homem
que influenciou demais o Martinho Lutero. Sabem que o Martinho Lutero é chamado de o anjo da reforma, o príncipe da reforma. Agora, antes de Martinho Lutero, já havia um movimento protestante dentro do seio do catolicismo. Não vai imaginar que esse autoritarismo que o papado impunha sobre toda a cristandade, com os seus sacramentalismos, com os seus sacerdotes espiões, com a expropriação dos bens, não vá pensar que isso era aceito assim, de boa, tranquilamente, pacificamente. Haviam vários movimentos de protesto. Mesmo porque, quando você vai mexer com as economias de uma família, quando você vai mexer com as economias de uma região, as economias de um principado, de uma monarquia, está comprando uma briga severa. Porque não se coloca a mão nas riquezas alheias, mesmo que seja em nome da religião, mesmo que seja em nome de Deus. Você vê que nós vivemos num século chamado século XXI, que a maior briga que nós temos é justamente com aqueles que são miliardários, trilhardários, ricos e continuam expropriando os pobres por meio das suas indulgências do século XXI. Aquilo que acontecia na Idade Média, infelizmente, se agigantou, não morreu. O protestantismo lutou contra isso naquele tempo, mas nós temos que lutar contra isso nesse tempo também. Porque em nome da riqueza, em nome do mamon, muitas pessoas são expropriadas como se fossem as próprias indulgências. São camisas ungidas, são vassouras ungidas, são velas ungidas, são águas ungidas e por aí vai. Existe uma mercantilização que está atrelada à religião cristã, infelizmente. E isto não passa de idolatria, não passa de paganismo, charlatanismo e criminalidade. O que é o movimento protestante? É a volta para as origens. O desejo de voltar às origens. É fácil isso acontecer? De forma alguma. São necessárias que aconteçam vítimas, perseguições. Alguém tem que sair na linha de frente. E você? Você, se está participando desse curso, provavelmente é porque você pertence ao nosso circuito cristão evangélico. Você participa de uma comunidade cristã, de uma igreja histórica ou renovada. Sabe muito bem que nós temos que conviver com conflitos dentro das nossas comunidades. E o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte: sabia que é necessário que as heresias surjam no meio da cristandade? Mas por que tem que haver desavença? Por que deve haver heresias? Por que tem que ter facções? Por que Deus permite que essas coisas ruins aconteçam dentro da sua casa? A corrupção do clero, a corrupção do sacerdócio, a corrupção do ministério. Por que Deus permite? Paulo explica aos Coríntios. É para que aqueles que têm aprovação de Deus se manifestem. O erro, a heresia, a corrupção precisa incomodar os filhos de Deus. Tem que mexer com seus valores. Precisa mexer com a sua indignação. Não pode simplesmente fechar os olhos, não enxergar, não ver, deixar para lá. Comultar para o juízo final. Como assim comultar para o juízo final? É o que nós costumamos dizer. Deus vai tomar conta. No final ele vai ter que prestar contas para Deus. Isto é verdade. Também creio assim. Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber galardão daquilo que houvermos feito. Contudo, existem pessoas que são levantadas por Deus, como a família de Cloé o foi na igreja de Corinto. E aquela família de Cloé, vendo tudo acontecer dentro da igreja de Corinto, precisou se posicionar, procurou o apóstolo Paulo, que estava no meio de um avivamento na igreja de Éfeso, levou para ele todo um relatório de como que estava a decadência da igreja de Corinto, e por causa disso, Paulo escreveu 3 cartas corretivas para a igreja de Corinto. E deixou claro: importa que entre vós hajam heresias, para que aqueles que têm aprovação de Deus se manifestem.
Esse é o espírito do protestantismo. E esse é o foco do nosso curso de especialização. É mostrar para você que a corrupção que existe no mundo religioso cristão não é natural com a nossa fé. Não pode ser aceito passivamente. Tem que haver um movimento de protesto. Tem que haver uma palavra de protesto. Não significa que nós queremos colocar a igreja em celeuma, em dissensão, em confusão. Contudo, o Senhor Jesus ele também veio como um protestante. Lembre-se, a religião de Jesus, ou do povo de Jesus, era o judaísmo. Haviam muitas facções dentro do judaísmo. Havia o partido dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, dos zelotes. Essa era a comunidade judaica. E o templo era predominantemente dominado pelo sacerdócio dos saduceus. Embora que os fariseus fossem um partido mais numeroso, o mais poderoso era o dos saduceus. Justamente aquela turma que tinha dinheiro na mão. Aquela turma que tinha grandes posses em Israel e fora de Israel. E que investiam altas somas de dinheiro no templo de Jerusalém, comprando inclusive cadeiras para se sentarem e garantindo uma hereditariedade para que os seus filhos se sentassem na cadeira da chamada grande sinagoga ou do sinédrio. O judaísmo era uma religião. O que fez Cristo? Aderiu ao judaísmo? Não. Você nunca o vê atrelado com o judaísmo. Nicodemos, que era chefe dos fariseus, príncipe entre eles, disse no capítulo 3 de João: nós sabemos que o Senhor é o Messias. Eles reconheceram, o sinédrio reconheceu, o templo reconheceu, os saduceus reconheceram, os fariseus reconheceram, o Senhor é o dono da casa. E o que fez Cristo? Por 2 ocasiões, chegou no templo de Jerusalém e colocou ordem na casa. Colocou os cambiadores para correr. Espalhou as moedas dos cambiadores. Espantou os animais. E proibiu que andassem levando vasos de um lado para o outro, desonrando aquele lugar que tinha sido consagrado a Deus, ao Pai. Cristo enfrentou aquele partido, aliás, aqueles partidos, fez o seu protesto e depois disse no Evangelho de Lucas: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Eu vim trazer fogo na terra. E o que mais quero, se o fogo já está aceso? De agora em diante, por minha causa, as famílias estarão divididas. O pai contra o filho contra o pai. A nora contra a sogra contra a nora. O marido contra a esposa. E os inimigos do homem serão os seus familiares. Esta não é uma mensagem que nós ouvimos frequentemente nos púlpitos evangélicos. Mas o espírito protestante já estava no Senhor Jesus, assim como esteve em João Batista e assim como esteve nos profetas que foram antes deles. Existe uma ligação direta entre o profetismo e o apostolado e o protestantismo. Tente fazer essa ponte. Profetismo, apostolado, protestantismo. Há uma linha direta. É a inconformidade com as corrupções que, em nome de Deus, prevalecem na sociedade dos homens. Como eu dizia aqui anteriormente, Martinho, ele era chamado de o anjo da reforma. Martinho Lutero. Isso na Alemanha. Mas, como eu disse a vocês, Bertrand Russell escreveu que houve um homem que influenciou Martinho Lutero, que era Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham era o preferido de Lutero. E o Bertrand diz: Ockham tem sido considerado como o causador do colapso da escolástica, como precursor de Descartes, Kant ou de quem quer que possa ser o favorito entre os filósofos modernos do Bertrand Russell. Ockham, ou Guilherme de Ockham, ele bateu de frente com a escolástica. Você acabou de ouvir eu dizendo que o sacramentalismo só foi possível por causa do serviço da escolástica, que era um trabalho de teologização
das causas em nome de Deus. O que é teologizar? Vamos supor, eu vou pegar aqui esta borracha. Essa borracha pertence ao mundo que os medievais chamavam de profano. O que é o profano? É aquilo que não está consagrado. Neste exemplo, essa borracha pertence ao mundo profano. Mas eu quero sacramentalizá-la. Eu quero que ela faça parte do mundo espiritual. Isso não pode acontecer naturalmente, porque a razão não vai permitir. O que é a razão? E você que está nesse curso não pode perder isso de vista. A razão, ela é amiga da humanidade. Deus criou o homem racional para que ele rejeitasse as absurdidades, as loucuras, as superstições, as bobeiras que são levantadas. Porque quando uma bobeira é levantada, quando uma idiosincrasia surge, quando uma doutrina estranha aparece para a mente humana, imediatamente ela estranha. Ela não está preparada para aceitar o absurdo, o ilógico, o irracional, o que não pode ser pensado. A razão, ela é amiga do pensamento protestante. É uma arma que Deus criou para favorecer o homem a não viver como uma besta fera. A idolatria, por exemplo. A idolatria, ela é uma irracionalidade absurda. Você imaginar que um adulto inteligente, sagaz, perspicaz, pronto para a guerra, pronto para a vida, pode se tornar um engenheiro, um arquiteto, um bacharel em direito, um construtor da sociedade. Você imaginar que este homem esteja prostrado diante de um boneco feito de gesso, que está representando uma divindade, e que isso não lhe levanta nenhuma suspeita de que ele está fazendo o papel de tolo, é um contrassenso. A razão está preparada justamente para isso, para colocar o homem em estado de crítica,